Bem-vindo de volta. Vamos iniciar um dos últimos aspectos de modelagem contratual que estamos destacando aqui no nosso curso. Vamos falar da famosa mensuração de desempenho e da possibilidade de atuação do chamado verificador independente, carinhosamente apelidado de VI. Então, se eu falar VI durante aqui o módulo, lembrem-se, estou falando do verificador independente. O que é a avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho é um mecanismo contratual que é muito importante para a PPP, porque é um dos incentivos para que a performance contratual seja controlada com base nos seus resultados. Na PPP, eu não tenho uma série de obrigações de meio detalhadas como eu teria numa contratação tradicional. Então, o modo de fiscalizar uma PPP é muito diferente do contrato administrativo comum. Eu estou focando nos resultados e na performance do parceiro privado e dou a ele a liberdade de escolher a melhor forma, a melhor maneira de atingir aquele objetivo. É por isso que o contrato, segundo a própria lei de PPP preceitua, tem que prever os critérios objetivos para avaliar esse desempenho. O contrato, ele inclusive poderá prever que a remuneração devida ao parceiro privado estará vinculada a esse desempenho, conforme metas e padrões de qualidade que vão ser, e disponibilidade também, que serão definidos no contrato. Vamos ver aqui um exemplo de como que funciona essa mensuração de desempenho? Eu trouxe aqui um caso de Aracaju, um resumo do mecanismo de aferição de desempenho de uma PPP de iluminação pública modelada para o município de Aracaju. Eu tenho um mix entre o critério de disponibilidade do serviço com critérios que dizem respeito à qualidade, eficiência, e faço uma fórmula com base nisso. O critério de disponibilidade, ele é tido como o mais importante aqui nesse caso, E ele vai ser multiplicado pela soma dos outros critérios, que são detalhadamente descritos em termos de indicadores, de índices quantitativos precisos, que o próprio contrato vai dizer como são calculados, Daí a importância de ter um sistema de mensuração baseado na realidade, baseado no que é possível de ser feito, no que é possível de ser medido. E a partir dessa soma, dessa multiplicação entre a disponibilidade e os outros critérios, eu chego na nota. A gente já viu, quando falou de remuneração, que essa nota ela vai funcionar como multiplicador do próprio valor de contraprestação devida ao privado, Se eu tenho uma nota total, eu não vou ter nenhuma redução. Se a nota já está inferior ao total do desempenho, eu vou ter escalas, de possível redução do valor devido para o pagamento. Então, eu tenho aí uma grande forma de incentivar a performance. É um exemplo de regulação moderna, que não é apenas reativa, voltada para a punição dos desvios, mas que visa a ter uma maleabilidade maior para incentivar os bons comportamentos do privado. E, por vezes, deixar tudo isso na mão do poder concedente tornaria inviável a aferição desses critérios. Por que eu falo isso? São questões muito técnicas, que têm uma expertise muito elevada, que é possível que o poder concedente não tenha, E também uma disponibilidade de tempo, porque é muito custoso, é muito demorado fazer esse acompanhamento. E hoje já sabemos que foi, inclusive, acolhida pela nova lei de licitações a possibilidade de ter um auxiliar do contratante público na aferição de desempenho, de aspectos contratuais. Isso não significa que eu estou transferindo o dever de fiscalizar, o poder de polícia, o poder sancionatório. Todas essas questões ainda são titularizadas pelo poder concedente. O que ele tem aqui é um ajudante que vai ajudá-lo com as competências estritamente técnicas, Então, o verificador independente, que a gente tanto fala, o VI, ele é uma entidade privada que não tem relação com nenhuma das partes do contrato e que vai ter competências técnicas específicas para avaliar o desempenho da concessionária naquele tipo de objeto contratual. Isso vai conferir uma maior imparcialidade a esse projeto. O verificador independente, ele pode ter diversas
responsabilidades que podem ser sintetizadas naquele dever de auxiliar o poder concedente na fiscalização do contrato e na apuração técnica da performance do concessionário de acordo com as métricas de desempenho que o contrato tiver, né? Eu, hoje em dia, observo duas grandes métricas, dois grandes modelos para contratar verificador independente. Novamente, trouxe aqui exemplos de PPP de iluminação pública, que são muito recorrentes, né? A gente sabe que é um dos carros-chefe da infraestrutura concedida pela Via da PPP, são as PPPs de iluminação pública. Se eu for observar, por exemplo, o modelo dotado no edital de Porto Alegre, a decisão foi de prever diretrizes para a contratação e atuação do VI no contrato e deixar o processo de contratação ao cargo do poder concedente, que teria que fazer um processo licitatório separado. Inicialmente, foi decidido de fazer isso pela Lei 8.666. Existem discussões para saber se isso é possível de ser feito pelo pregão. Isso é um assunto que a gente vai discutir lá no módulo 10. Vamos falar um pouquinho nos casos práticos. Segunda forma é a possibilidade de passar à concessionária o dever de contratação, mas de envolver o poder concedente nesse processo. Como isso acontece? Vamos dar o exemplo aqui de Aracaju. Lá, o edital também previu procedimentos e critérios para habilitação de empresas que tenham as características necessárias para atuar como verificador independente. A concessionária, a partir dessas diretrizes, dessas balizas, ela vai cotar com o mercado e apresentar de resultado uma lista tríplice com os melhores resultados. Essa lista tríplice é submetida ao poder concedente e então o poder concedente ele vai avaliar essas empresas e vai escolher a empresa vencedora. Nesse caso, a escolha do verificador independente é do poder concedente e a contratação efetiva é da concessionária, que não necessita fazer um processo licitatório, né? Você vê que existe aqui um equilíbrio entre as duas partes que, na minha opinião, até contribui mais para a independência desse verificador. Então, são dois modelos possíveis, cada um com suas vantagens e desvantagens, mas eu gostaria só de ressaltar que, nesse caso específico, concreto, a gente teve uma desvantagem muito grande do modelo de Porto Alegre, que foi uma série de impugnações ao edital de verificador independente, um atraso na contratação desse verificador, comprometendo o próprio contrato de concessão, e a concorrência inicial feita com base na Lei 8.666 para contratar o VI foi suspensa, e depois teve que se pensar em um pregão, que é algo extremamente polêmico, porque há uma discussão tensa se o verificador independente tem ou não um objeto compatível com o pregão, ou seja, isso é um serviço padronizado, cujas descrições são padronizadas no mercado, isso é um serviço comum? Essa que é a discussão que está por trás do uso do pregão para contratar verificador independente. Não temos uma resposta fechada, aguardamos, né, o desenrolar desse tema aí na jurisprudência, na prática. Fato é que a gente pode contornar esse problema fazendo um modelo mais dinâmico, como no caso de Aracaju. Como que eu ponho esse modelo de pé? Eu ponho esse modelo de pé reforçando qual que é a experiência mínima necessária para o privado formar inicialmente essa lista tríplice, né? Então, eu vou colocar uma experiência mínima, eu vou colocar o tipo de objeto que ele tem que ter essa experiência, de acordo com o objeto, né, específico daquela PPP. Deixei aqui o exemplo de Aracaju para vocês mais uma vez. Nessa PPP, as atribuições elas são bastante amplas, né? Ele, além de fazer o relatório trimestral de indicadores e fazer o cálculo da contraprestação mensal efetiva, o verificador ele faz termo de aceite de projetos, tornando a decisão mais técnica, e ele também atua ao lado da prefeitura na validação dos planos de operação, manutenção e modernização da rede de iluminação pública. Então, a gente vê que são muitos os escopos que podem ser assumidos pelo verificador independente. Bom, esses são os principais pontos sobre a verificação independente no contexto da avaliação de desempenho.
que é um dos pináculos, um dos pontos fundadores do regime contratual das PPPs. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo módulo.